Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Maísa. Hoje estou aqui no meu cantinho de estudos em casa. Na verdade, virou consultório por um tempo durante o começo aí da pandemia. Era aqui que eu atendia meus pequenos online. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente. Já estou até com material aqui para mostrar para vocês. Vamos ver quem tá aqui. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema aqui e fixar. Boa noite, prima. Tudo bem? Tô vendo se eu consigo fixar o tema aqui. Pronto. Acho que eu consegui. Hoje nós vamos falar sobre a importância de brincar com os filhos. Boa noite, mana. Minha irmã aí também. Minha prima lá de Santos. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. Queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da importância de brincar com os filhos. Um abraço, um beijo pro Gabriel. O Gabriel acompanha tudo, né, Maísa? Às vezes manda mensagem no WhatsApp também. Boa noite, Marcela. Eu acho incrível como que as crianças gostam de interagir, né? Os meus pacientinhos, eles mandam sempre mensagem para mim no WhatsApp. Ellen, só acompanhando seus vídeos. E, na verdade, são vídeos para os pais, né? Não para as crianças. E as crianças acompanham, elas gostam. Tô até pensando em criar alguma coisa aí para os pequenos. Minha prima já tá falando, Giovana, né? Brincamos todas as noites aqui com as crianças. Que bom, viu? Que bom, porque isso é uma dificuldade que muitos pais têm. Tudo bem, Gabriel? Então vamos lá. Bom, antes de começarmos, eu queria falar um pouquinho sobre o tema de um livro. Por acaso vocês já leram o livro As Cinco Linguagens do Amor? Alguém aí já leu? As Cinco Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Manda um joinha aí para eu saber. Tem as Cinco Linguagens do Amor. Tem as Cinco Linguagens do Amor para solteiros, para separados, divorciados, para casais, para crianças e para adolescentes. Seja bem-vinda, Andresa. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu gosto sempre de voltar nesse livro porque ele é um livro muito didático e ele é um livro que serve para ser trabalhado em todas as áreas, tanto da ciência como nas áreas da espiritualidade. E é um livro, ao mesmo tempo que tem um conteúdo muito profundo e reflexivo, é um livro muito acessível. Então, qualquer pessoa entende o livro, qualquer pessoa, até aquelas pessoas que não gostam muito de ler, é um livro muito bacana, bem fininho. O meu já está rodando, já passou de paciente em paciente, sempre prezo para algum pai, alguma mãe, está rodando o livro. Bom, esse livro, As Cinco Linguagens do Amor, ele fala o seguinte, resumidamente, né?
Seja bem-vinda, Alice. Esse livro, ele é do Gary Chapman, e ele fala que cada um de nós temos uma linguagem muito específica, né? Cada um de nós tem um jeito de compreender o outro, através de 5 linguagens. Essas 5 linguagens são toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, e a última é... Deixa eu ver se eu falei todas. Não. Toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, porque tem a ver com o nosso tema de hoje. Bom, tem pessoas que a linguagem de amor delas principal é a de presentes. O que seria isso? São aquelas pessoas que elas têm uma memória afetiva muito mais forte quando elas ganham algum presente. Sabe aquela pessoa que guarda, aquele adulto que guarda ursinho de pelúcia, brinquedos lá da infância? Só guarda, e ele guarda porque foi o pai que deu, a mãe que deu. Sabe aquela pessoa que guarda os presentes com tanto carinho, como se fosse a própria pessoa que tivesse dado ali? Essas pessoas, elas criam um afeto que envolve presentes. Então, a linguagem do amor de presente. Tem pessoas que... Tem alguém comentando aqui. Já vou ler os comentários e vou responder vocês, tá bom? Então tem pessoas que elas se sentem amadas através de presentes, né? Tem pessoas que se sentem amadas através de palavras de afirmação. O que seria isso? Sabe aquela pessoa que tem necessidade de mostrar o trabalho dela para você? Sabe aquele funcionário que tem necessidade de mostrar o que ele fez? Que necessita de um elogio? Aquela pessoa que gosta de ser elogiada? Que quando você elogia, ela se sente bem? Então, tem pessoas que se sentem extremamente amadas quando elas são elogiadas, quando elas recebem palavras de afirmação, né? Então, a linguagem do amor de palavras de afirmação. São aquelas pessoas que gostam de elogios e palavras de motivação. Tem outras pessoas que se sentem amadas através do toque físico, através do abraço. Sabe aquela pessoa que quando vai conversar com você, ela tem necessidade de segurar a sua mão? Tem gente que já não gosta disso, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas expressam mais com toque físico e elas gostam mais de receber toque físico. Então, aquela pessoa que tem necessidade de abraçar, toda vez que vê a gente na rua, quer abraçar, quer falar, quer pegar na mão da gente o tempo todo enquanto fala, né? Deve estar sofrendo agora nessa quarentena. Então, existem pessoas que se sentem amadas através do toque físico. Existem outras pessoas que se sentem amadas através de atos de serviço. Então, sabe aquela pessoa, aquela mãe que fica feliz quando o filho vai lá e lava a louça para ela, que se sente amada através disso? Sabe aquela mãe que... Eu tô falando mãe porque geralmente são as mães que expressam essa linguagem, né? Sabe aquela mãe que quando vê que o marido arrumou a casa, fica toda contente, toda alegre, toda feliz, se sente a pessoa mais amada do mundo? Essas pessoas, elas se sentem amadas através de atos de serviço, né? Então, tem gente que não adianta encher de presente. Se a linguagem dela for atos de serviço, você pode encher a pessoa de presente que ela não vai se sentir amada, né? Tem pessoas que se sentem amadas através de tempo de qualidade. Então, sabe aquela pessoa que fica cobrando? Nossa, você não tem tempo para mim. Mãe, você não tem tempo para mim. Pai, sai do celular, me dá atenção, né? Essa criança, geralmente, ela gosta de tempo de qualidade. Ou, né, o marido, a esposa que cobra muita atenção, que quer conversar o tempo todo, são pessoas que gostam, que se sentem amadas quando elas têm algum tempo de qualidade, né? Seja bem-vinda, madrinha, Yolanda. Diego, seja bem-vindo. Saudade de você, amigo. Então, cada pessoa tem uma linguagem de amor. Deixa eu ver se eu falei todas. Toque físico, presentes, atos de serviço, tempo de qualidade e palavras de afirmação. Ok? Então, no livro... Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Estou falando um pouquinho sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, tá bom? Quem tiver oportunidade, leiam esse livro. Eu já até sorteei um no meu Instagram, né? E saiu para um casal. Sorteei As 5 Linguagens do Amor para casais.
Quem tiver oportunidade, leia As 5 Linguagens do Amor. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro, ele faz com que a gente compreenda que cada pessoa, ela funciona diferente, ela tem um funcionamento afetivo diferente. Então, como eu falei, se o seu filho, a linguagem do amor dele é, por exemplo, tempo de qualidade, você pode falar um monte de palavras de motivação para ele, que aquilo não vai fazer diferença. Se seu filho a linguagem do amor do seu filho for presentes, você pode passar o tempo todo com ele, passar todo final de semana com ele, aquilo não vai fazer diferença, né? Então nós precisamos descobrir qual a linguagem do amor de cada pessoa na nossa casa. Você já consegue identificar um pouquinho a linguagem do amor do marido, da esposa, dos irmãos, dos filhos, dos pais? É bom a gente ter conhecimento disso até para lidar com as pessoas, viu, gente? Tem muitas brigas dentro de casa que acontecem por conta disso. Tem muitas mães que orientam, que detestam bagunça, e os filhos são extremamente criativos. Criança muito criativa tem uma tendência a ser desorganizada. Então, toda vez que a mãe fica brigando, arruma esse quarto, olha essa bagunça e tal. E quando essa reclamação ela fica excessiva, a criança começa a se sentir frustrada, né? Então, são coisas que a gente tem que equilibrar, a gente tem que moldar para não acontecer esse tipo de coisa. Então, é importante a gente saber a linguagem de cada um, a linguagem afetiva de cada um, certo? E também a gente tem uma forma, além dessa linguagem, né, que a gente se sente mais amado, mais querido afetivamente, cada pessoa tem uma forma de registrar memórias importantes. Se eu perguntar assim, quais são as coisas que você lembra da sua infância? Provavelmente vocês vão lembrar coisas muito marcantes positivamente e coisas muito marcantes negativamente, né? Por quê? Porque a gente registra na nossa consciência coisas com um alto nível de uma sobrecarga emocional. Então, quando acontece alguma coisa comigo que tem uma sobrecarga emocional muito grande, seja ela positiva ou negativa, eu vou registrar aquilo com facilidade, né? Então, a gente tem que entender que as crianças, elas são assim também. Elas registram aquilo que tem uma sobrecarga emocional muito forte para elas, né? Se os pais não conhecerem seus filhos, gente, os pais, eles não... Se você que é pai, você que é mãe, se você não conhecer o seu filho, não souber do que ele gosta, não souber de como ele funciona afetivamente, você sempre vai se sentir distante dele. Eu escuto muitas mães falarem assim, Ellen, eu dou tudo pro meu filho, eu faço de tudo para agradar, mas parece que nada dá certo, né? Por conta disso, que falta conhecimento, né? Então, assim, a partir do momento que você descobre como o seu filho funciona, como o seu filho se sente amado, você consegue falar na mesma linguagem que ele. E as crianças, elas têm uma linguagem muito especial, que é a linguagem lúdica, né? Os adultos já são práticos, a gente senta, conversa, a criança não, tem que ter um material lúdico. Por isso que o consultório, né, de quem trabalha com criança, igual o meu, é todo colorido, cheio de brinquedo, porque a criança, ela é lúdica, ela tem uma linguagem lúdica, né, colorida, tem que ter sons, tem que ter movimento, e ao mesmo tempo a criança é muito sensorial. Por isso a criança precisa muito de estímulo visual, né? As salas de aula são todas coloridas, não é por acaso, não é só para ficar bonitinha, não. Crianças são muito sensoriais, tem que ter estímulo visual, coisas coloridas, estímulo auditivo, sons. Tem que ter vários tipos de estímulos para a criança sentir, para a criança pegar, para a criança mexer. Tem algumas mães que brincam com as crianças, né? Para de ser curiosa, para de mexer nas coisas. Gente, vamos permitir o contrário. A criança tem que mexer nas coisas, porque é assim que elas funcionam, né? Elas funcionam. Então a criança é curiosa por natureza mesmo, tá? Não fiquem bravos se os filhos começarem a mexer nas coisas, porque a criança tem essa necessidade de pôr a mão, de mexer, porque elas são sensoriais, tá certo? E aí, as crianças, elas têm uma linguagem muito lúdica, né? Como assim, Ellen, as crianças têm uma linguagem muito lúdica? Se eu começar aqui a falar inglês, alguns de vocês não vão entender nada. Alguns já falam inglês fluente, outros não. Se eu começar a falar em latim, ninguém que vai entender, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando na língua portuguesa, na mesma língua de vocês, né?
E a criança, ela tem uma. Aí nós também temos linguagens comportamentais. A linguagem comportamental da criança é a brincadeira, é o lúdico. E dos pais, não. Os pais são muito práticos, são adultos, são objetivos. Se os pais não souberem falar a linguagem das crianças, essas crianças não se sentirão amadas pelos pais. Ou seja, se os pais não brincarem com os filhos não se sentirão amados pelos pais. Então, olha por que esse assunto é tão importante. Tô vendo que tem alguns pacientinhos aqui. Tem algumas crianças. Lavínia, seja bem-vinda. Alice, já vi que entrou também. Então, a brincadeira, ela não é uma bobeira, né? Ela é extremamente importante. Se você não se comunica com o seu filho na linguagem dele, ele não se sentirá amado, ele não se sentirá compreendido, né? E aí eu sempre pergunto, na primeira consulta com os pais, eu pergunto, vocês passam tempo em casa com seus filhos? E a maioria responde sim. Aí eu pergunto, tá, mas você passa tempo com seus filhos fazendo o quê? Porque se for passar tempo em casa enquanto a mãe lava a louça, o filho tá na TV e o pai fazendo outra coisa, isso não é passar tempo, né? Quando eu pergunto, você passa tempo com seu filho, significa você dá atenção só para seu filho? Ou você está no celular ensinando seu filho a tarefa ao mesmo tempo, né? Isso não é atenção. Quando você dá atenção para alguma coisa, você tem que dar a sua atenção de forma integral, né? A gente sabe disso, é um ensinamento isso, um ensinamento para a vida. Se a gente faz uma coisa querendo fazer outra, pensando em outra, não vai dar certo. A gente tem que estar entregue ali à situação. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se colocar por inteiro. Isso vale também na atenção com os filhos. Quando nós vamos brincar com os filhos, nós temos que estar ali de todo o coração, né, por inteiro, com a atenção integral voltada para a criança, tá certo? E vocês podem perceber que a maioria das lembranças que a gente tem é brincando, né? A maioria das lembranças, das memórias que os adultos têm, é deles brincando com os pais ou na escola brincando com os colegas. Por quê? Porque a linguagem de uma criança é a linguagem do lúdico, da brincadeira. Se eu brinco com a criança, aquela brincadeira já se tornou um registro afetivo no consciente dela e no inconsciente também, né? Já se tornou um registro afetivo especial. Por isso que a brincadeira é extremamente importante. Pai e mãe que não brinca com os filhos, esse filho não vai se sentir amado. Não vai se sentir amado, né? Aí temos uma questão. Muitos pais falam assim, Ellen, mas eu não consigo brincar com os meus filhos, eu não tenho paciência, eu não sei como brincar. Tudo certo, né? Acontece. Só que é muito mais fácil os pais se treinarem, se moldarem, começarem a aprender a brincar com os filhos, do que os filhos a aprender a viver no mundo dos adultos. Porque adultos já foram crianças, crianças nunca foram adultos, né? Nós adultos conseguimos falar a linguagem da criança, sim, porque nós já fomos criança. Então é muito mais fácil o adulto tentar aprender essa linguagem lúdica. E como fazer isso? Uma dica que eu dou para os pais é: se você não tem paciência de ficar brincando de boneca, brincando de carrinho, compre jogos, porque os jogos eles estimulam tanto a capacidade do adulto quanto a capacidade da criança, né? Então, quando eu vejo que a criança chega no consultório para mim e essa criança não tem o hábito de brincar com os pais, eu proponho ali várias brincadeiras interventivas, são aquelas brincadeiras onde eu estou avaliando a criança e ao mesmo tempo eu proponho jogos para que ela possa, para que possa ser um momento dinâmico, né? Eu tenho até alguns aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu gosto muito desse aqui, ó, que dá para os pais brincarem com os filhos. Esse aqui é o Batman 3D. As crianças amam, gente, amam. Ele tem 53 peças. Eu brinco com ele tanto com crianças pequenininhas, tanto com crianças grandes, até adolescentes gostam às vezes de brincar com o Batman. É um Batman 3D, um quebra-cabeça 3D. Por quê? Porque a gente está estimulando a inteligência da criança e do adulto também. Adulto gosta de desafio, né? Então, eu gosto muito desse tipo de brinquedo aqui, ó. Tem um outro que eu acho muito bacana, eu empresto muito esse aqui. Tá até meio rasgadinho, porque eu empresto bastante para os pais brincarem com os filhos. Esse aqui é um joguinho de matemática, não sei se dá para vocês lerem.
Dá pra ler, gente? Esse aqui é da Mind Lab. Eu comprei ele no bazarzinho de brinquedos faz muito tempo, não lembro onde. Mas ele é muito bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse joguinho vem duas pranchas, duas pranchinhas. Vem um bloquinho de folhas e dois lápis. Dois bloquinhos de folhas e dois lápis. Esse joguinho é assim, você coloca uma folha aqui de baixo. Aqui nesse pedacinho que dobra, você coloca um código e a criança vai colocar um código também. São duas pranchas. Ó. Então, cada um... Isso é pra brincar em dupla, tá? Então, cada um vai colocar um código aqui debaixo da prancha. E o outro não pode ver. E aí, o filho tem que descobrir o código que o pai escreveu e o pai ou a mãe tem que descobrir o código que o filho ou a filha escreveu. É um joguinho para estimular o aprendizado em matemática e raciocínio estratégico também, tá, gente? Raciocínio lógico, estratégico, pensamento estratégico. Esse joguinho aqui é muito, muito bom mesmo. Eu gosto muito dele e eu empresto muito ele para os pais brincarem com os filhos. Porque é um joguinho que atinge tanto a capacidade do adulto quanto a capacidade da criança. É muito legal isso aqui. Tem alguns também que eu indico para os pais que são muito bons, muito dinâmicos e dá tanto para o adulto quanto para a criança sem que um ou outro fique entediado. Uno é um jogo tão baratinho, jogo de varetas, né? Um jogo tão simples e tão divertido. Tem aquele joguinho também que você pega uma folha de papel e faz um monte de pontinhos. Quem quiser eu posso mandar, tem ele pronto, tá? É só para imprimir. Você faz vários pontinhos na folha toda e você vai fazendo tracinhos. Cada hora faz tracinhos. Ganha aquele que fechar mais quadradinhos. É um jogo antigo. Eu brincava muito com a minha mãe, muito mesmo. E é um jogo muito bacana. Tem mais um joguinho aqui? Oi, Cris, seja bem-vindo. Estou falando sobre brincadeira, viu? Para você brincar com seu afilhado, seu sobrinho. Ó, gente, eu amo esse joguinho aqui. Ele também quebrou uma pecinha de tanto a gente jogar no consultório. Eu amo esse jogo. Olha aqui. Minha irmã tá falando aí, né? Que ela faz muito com a minha sobrinha essa brincadeira. Eu e a minha irmã, a gente tem uma educação assim, né? A gente brincou muito. A minha mãe era professora, hoje ela não é professora mais. Mas a minha mãe brincava muito com a gente. Então, as memórias afetivas que a gente tem, assim, é bem, bem variado no aspecto lúdico, né? A gente aprendeu muito com a minha mãe. Olha que legal, gente, esse joguinho aqui. Eu comprei aqui em Pouso Alegre, acredito que pela internet tem também, ó. Esse joguinho é principalmente para pai, né? Porque pai dificilmente vai sentar no chão e brincar de boneca com os filhos, né? Apesar de que deveriam. Então, esse joguinho aqui, ó, dá para os pais brincarem com os filhos. É um joguinho de basquete. Você coloca a cestinha. Você põe a cestinha aqui, põe a bolinha de basquete na bola e joga. Quem acertar mais bolinhas aqui, fazer mais cestas, ganha. É um joguinho muito bacana, muito dinâmico. Então, assim, não tem desculpa, não é difícil aprender a brincar com os filhos. Se você não gosta de brincar de boneca, cria outra brincadeira que dê pra você e pra criança, que nenhum dos dois fique entediados. Mas brinquem com os filhos, isso é importante. Vou colocar o joguinho aqui. A criança, ela só vai registrar memórias afetivas se essas memórias afetivas forem da linguagem dela. E a linguagem da criança é a brincadeira. Então, você, pai, você, mãe, que está enchendo seus filhos de brinquedos, enchendo de presentes, que dá dinheiro para a criança o tempo todo, mas não senta no chão para brincar com o filho, não conversa com o filho, não pergunta como foi o dia de aula, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo, né? A gente precisa falar a linguagem da criança. E essa linguagem é a linguagem lúdica. Pai e mãe que não brinque com o filho, repito, esse filho não se sentirá amado. E aí eu coloquei lá no quiz que eu mandei para vocês, né? Os pais que estão na lista de transmissão, que brincar com os filhos é até mais importante que o trabalho. Tem um filme que eu não sei se, acho que a maioria que já deve ter assistido, é um filme antigo do gente, esqueci o nome do ator, ele é tão famoso, do Will Smith. Tem um filme dele, chama
A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, alguma coisa assim. É um filme bem antigo e ele está com o filho dele, ele enfrenta dificuldades absurdas, até necessidade mesmo, falta de dinheiro, e foi baseado numa história real. E ele utilizava até dos momentos de dificuldade para brincar com o filho. Tem uma cena muito emocionante que é quando ele está, acho que numa, não sei se era numa rodoviária, não sei onde que era. E ele teve que dormir no banheiro daquele lugar porque ele não tinha nem casa mais, ele tinha sido despejado, né? Ele havia sido despejado por conta de não pagar o aluguel. E para que o filho dele não, né, sentisse, não descobrisse a realidade que os dois estavam vivendo, ele transformou aquilo numa brincadeira. Então, então a brincadeira é importante independente da situação. E é muito mais importante que o trabalho. Já assistiu, prima? Muito bom esse filme, né? Lindo, lindo, lindo. E ele é uma história real. E olha que incrível, né? O pai ali trabalhando. É... Tô vendo os comentários aqui. O pai trabalhando, passando necessidade, passando dificuldade. E em nenhum momento ele deixou isso pesar sobre a linguagem afetiva do filho. Até os momentos de dificuldade ele utilizou como brincadeira para o filho. E aquela, gente, aquela cena é de uma profundidade fora de série, né? Então, independente da dificuldade, independente, né, do contexto, se seus filhos têm os melhores brinquedos ou não têm nenhum, brinquem com os filhos. Eles só precisam disso. As crianças hoje estão ficando doentes porque ficam o tempo todo na frente da TV sozinhas. As crianças estão recebendo diagnósticos equivocados, principalmente de autismo, porque ficam o tempo todo na frente do videogame, na frente do computador, do tablet. Não são crianças autistas, são crianças que não sabem socializar porque não aprenderam nem com os pais. Então isso é muito sério. A brincadeira ela resolveria metade dos problemas das crianças. Né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu ver como estão os comentários aqui. Como estão os comentários? Minha irmã comentou que minha irmã brinca muito com minha sobrinha. Gente, brinca demais. Até quando está cansada. A Jéssica também comentando que brinca com os filhos. Teve uma mãe que me perguntou se brincar demais traga os filhos. Gente, de forma alguma. Quanto mais brincar, melhor. Viu? Tem uma diferença aí de brincar e mimar. Mãe e pai que brincam muito com os filhos pode ter certeza que a saúde mental das crianças tem mais, tem mais possibilidade de ter sucesso, né? Agora falando sobre um detalhe. Tem pais, mães, que têm uma certa dificuldade afetiva, né? Quando eu encontro casos dessa forma, quando eu acolho famílias no consultório com esse tipo de dificuldade, geralmente eu encaminho para terapia de casal ou para terapia individual, tá? E um caminho para um colega para que essa mãe e esse pai façam terapia. Porque às vezes os filhos não foram planejados, então a mãe ela tem aquele filho, mas ela não teve aquela expectativa, sabe? De pensar nesse filho, de se preparar para ter esse filho. Então essas mães, elas às vezes apresentam um certo distanciamento afetivo. Isso é muito difícil na hora da brincadeira, é muito difícil lidar com isso na hora de brincar com os filhos, né? Porque é a aproximação afetiva. Então, se você que é mãe, se você que é pai, tio, tia, tem dificuldade em demonstrar afeto, gente, façam terapia, vamos buscar terapia, porque senão os filhos vão sentir isso, né? Tem muita mãe, muito pai que não consegue nem olhar nos olhos dos filhos por conta desse distanciamento afetivo. Então, isso aí é trabalho para terapia, viu? Querem fazer perguntas? Tem um jogo que eu não trouxe, mas eu amo esse jogo, principalmente nesse caos que a gente está vivendo, né? Dessa questão do racismo. Gente, o jogo cara a cara. Vamos usar o jogo cara a cara, né? Dá para usar em tantos contextos, principalmente para trabalhar questões raciais. Ele é maravilhoso. Depois eu posso deixar o link para vocês de onde comprar esse jogo, tá bom? Eu jogo muito com as crianças no consultório. Eu uso esse jogo para trabalhar habilidades sociais. Eu uso esse jogo para trabalhar dificuldades na escola, dificuldades em grupos. Eu uso esse jogo para várias coisas. Então, esse joguinho é muito bom, cara a cara. Oi, Malu, seja bem-vinda.
Quem tiver perguntinhas sobre jogos, brincadeiras, pode perguntar, tá bom? Quem tem criança pequenininha, gente, já tem um ano, eu indico muito, sabe aqueles tatames? Usem tatames, brinquedinhos que tem som, estímulo auditivo, aqueles brinquedos de pelúcia, aqueles bem fofinhos, porque eles são mais para essa faixa etária que é mais sensorial, né? As mamães estão comentando aqui que brincam de cara a cara, brincam de esconder, montar quebra-cabeças. Isso, bacana. E, gente, a brincadeira, ela é tão complexa, a gente pensa que a gente está brincando com a criança só, mas ó, quando você brinca de quebra-cabeça, você está estimulando todas as funções cognitivas da criança, você está estimulando a atividade neurológica dessa criança. Tem criança que tem muita dificuldade de escrever, eu dou algumas brincadeiras para ela fazer em casa para melhorar a letra. Então, tem brincadeira que melhora a letrinha da criança. Deixa eu ver o que mais. Cara a cara, como eu falei, eu uso para várias coisas. Alguém aí tem bebezinho? Meu primo escreveu aqui que brinca de esconder. Eu me lembrei de uma coisa. Quem tem criança muito pequena, os bebezinhos, eles já tem um ano e pouco, eles costumam jogar objetos no chão. Aí a mãe vai e pega, eu gosto muito de observar isso na rua. E aí a criança vai e joga de novo, a mãe, o pai pega e fica irritado com a criança. Nossa, mas jogou de novo, né? Gente, quando acontecer isso, vou explicar o que que acontece. A criança muito pequenininha, ela não entende que quando uma coisa desaparece, ela vai voltar. Por isso que as crianças muito pequenininhas choram quando as mães deixam na escola e vão embora, porque elas acham que a mãe morreu, né? Toda vez que alguma coisa some do campo visual dela, ela acha que morreu, deixou de existir. Então, toda vez que a criança, o bebezinho, joga um objeto no chão, para ele deixou de existir. Então, a gente tem que pegar. Se a criança jogar 1 milhão de vezes, pegue 1 milhão de vezes e põe ele de novo. Porque a gente está criando esse conceito de constância. A criança já está começando a entender o conceito de constância. Algumas aqui têm filhos de 5 anos, 4 meses pequenininho. Ô, Jéssica, você colocou aí que eles adoram cabra cega. Sabe que esse jogo, ele é muito, muito bacana. Esse jogo não, essa brincadeira. Ela é extremamente importante quando a criança tem medo de escuro. Ela pode ser super bem adaptada para crianças que têm medo de escuro e para crianças que são muito inseguras. Gente, a brincadeira, ela é a mais pura expressão da dificuldade da criança. A gente vê que criança que é muito insegura, ela não gosta de brincadeira de pular, ela não gosta de brincadeiras de competição. Então, as brincadeiras, elas expressam a dificuldade da criança. Sobre jogos de competição, os pais me perguntam muito se quando eles jogam, tem que deixar os filhos ganhar. De forma alguma. Não. Quando você joga um jogo de competição com seu filho, você tem que jogar normal. Você não pode deixar a criança ficar ganhando, né? Senão a gente vai psicoeducar de forma negativa essa criança. Então a criança tem que aprender a perder, a criança tem que aprender que na competição nem sempre ela vai ganhar. Os benefícios serão outros, os benefícios podem ser de participação, de diversão. Então, se vocês jogarem jogos de competição com a criança, não fique deixando ela ganhar o tempo todo, não, tá bom? A Vanderlei está comentando que o filho dela de 3 anos tem medo de escuro. 3 aninhos é bem comum mesmo. Medo de escuro, medo de monstros. Você sabe o que fazer quando a criança tem medo de monstro? Tem alguém com filho aí que tem medo de monstro? A Jéssica tá falando aqui, que legal, tia Ellen. Sabe que a Cauane tinha muito medo da hora de dormir. E nessa quarentena melhorou. Pode ser porque estamos brincando muito de cabra cega. Interessante, realmente. Pode ser sim, Jéssica. Porque é uma brincadeira que ajuda muito a criança com medo de escuro, que tem medo de escuro. Quando a criança tem medo de monstro,
olha só o que vocês vão fazer. Vocês não vão falar para essa criança que monstro não existe. Não vou falar, de forma alguma, né? O medo, pode ser que ele não existe, mas o medo, ele nos atrapalha de alguma forma, né? Então, todo mundo tem um medo. Pensa no medo que vocês têm. Se eu falar assim, olha, esse medo seu não existe, vai adiantar alguma coisa? Não vai, né? Então, se a criança tem medo de monstro, você vai sentar com essa criança e perguntar para ela, que jeito que é esse monstro? Qual o tamanho dele? Quer desenhar esse monstro? Vamos fazer um desenho sobre ele? Onde que esse monstro fica escondido, né? Uma vez eu fiz isso com um pacientinho, foi muito bacana, a gente teve um bate-papo. E ele tinha um medo absurdo de monstro, um medo absurdo, que estava muito difícil de trabalhar. E eu fiz um bate-papo com ele, né? Os pais tinham muita dificuldade de colocar ele para dormir sozinho, que ele não dormia. E eu perguntei para ele, onde fica esse monstro? Aí ele, tia, esse monstro fica lá fora, eu ouço ele querendo abrir a janela todos os dias. Aí eu perguntei, tá, mas você tem medo dele entrar na sua casa e fazer o quê? Aí ele falou assim, eu tenho medo dele entrar no meu quarto e me pegar, e me raptar. Eu falei, tá, mas como que esse monstro poderia entrar na sua casa se seu pai e sua mãe fecham a porta, trancam a porta com chave? Aí ele falou assim, tia, porque o monstro pode entrar pela fechadura. Eu falei, certo, mas se ele entrar pela fechadura, como que ele vai raptar você? Você não passa pela fechadura? E aí ele ficou pensativo e nesse dia ele dormiu sozinho. A partir desse dia ele dormiu sozinho. Ele disse que não ficou com medo do monstro mais. Então a gente não tem que falar para a criança que monstro não existe. A gente tem que mostrar para ela que o monstro não tem poder sobre ela. É isso que a gente tem que fazer. Tem perguntinhas? Tem dúvidas? Repetindo a frase do começo, viu? Criança que não brinca com os pais não se sente amada e não se sente compreendida. Então, brinquem com seus filhos, porque tudo que é falado na nossa língua a gente entende. E a língua da criança, a linguagem comportamental da criança é o lúdico, é a brincadeira. Tá bom, pessoal? Acho que não tem mais perguntinhas. Falei bastante, espero que as dicas tenham ajudado. Depois, quem quiser dicas de livros, de jogos, pode me chamar no Zap ou me chama no direct, tá bom? Que eu passo dicas para vocês. Tem muitos jogos no consultório, muitas brincadeiras que eu uso para várias coisas mesmo. Tá certo? Perguntinhas? Tem até o álbum das crianças corajosas que tá no meu Instagram. É uma postagem bem antiga que eu fiz, mas eu tenho o álbum das crianças corajosas, onde eu utilizei esse álbum no hospital, quando eu acompanhava a pediatria, e eu ia de quarto em quarto e levava um álbum para a criança escrever, para a criança desenhar na fotografia, eu levava os papeizinhos fotográficos, e ela desenhava aquilo que ela superou. E a gente foi formando um álbum, comprei um álbum fotográfico e a gente foi formando o álbum das crianças corajosas. Isso ajuda muito a criança no enfrentamento, tá? Quem quiser fazer em casa, super bacana. Principalmente para quem tem filhos que, por alguma comodidade, fugiu o nome aqui, comodidade, por causa por causa de alguma doença, por causa de alguma situação em que a criança tem que ser hospitalizada com mais frequência, o álbum das crianças corajosas ajuda bastante no enfrentamento, tá? Principalmente com criança que tem medo de agulha, tem medo de sangue, tem medo de médico, tá bom? Pessoal, boa noite para vocês. Tenham uma ótima semana. A Jéssica está escrevendo aqui. Já me disseram que mimam demais as crianças, que mãe não tem que brincar com os filhos, porque crescem mimados. Meus filhos não são mimados, eles são amados. Ô, Jéssica, brincadeira é uma coisa que você pode fazer excessivamente que não vai ter nenhum problema na educação dos seus filhos. Nenhum. Pode brincar o tempo todo. Agora, brincar e mimar tem uma diferença. Brincar é quando você está num momento, num contexto lúdico com seus filhos. Mimar é quando você não consegue falar não para os seus filhos. E quando você enche os seus filhos de coisas que eles pedem ou quando você agrada excessivamente os seus filhos, né? Então, são contextos diferentes. Tem muitas mães que brincam muito com os filhos, mas são extremamente firmes em relação a regras, horários, disciplina, ou seja, não mimam os filhos, né? Então tem uma grande diferença. E brincadeira nunca é demais, certo? Boa noite, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e precisando estou à disposição.
Certo, pessoal? Boa noite!